Vamos à palavra de Deus. Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 19. Nós vamos falar um pouco sobre amor. Amém? Se puder projetar. Isso. Glória a Deus. Amém? Vou ler com vocês. Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Oremos. Espírito Santo de Deus, nós nos alegramos na sua doce presença. Assim como João Batista declarou, Pai, eu me alegro com a chegada do noivo. O amigo do noivo se alegra com a chegada do noivo e nós nos alegramos com a sua presença, Jesus. Tu és a pessoa mais importante desse lugar. Todo o nosso coração se prostra diante da tua majestade. Os nossos olhos querem contemplar, Senhor, a tua beleza. O nosso coração quer te conhecer nessa noite de uma maneira mais profunda. Nós queremos conhecer esse amor onde a tua palavra diz que excede todo entendimento. Nós sabemos que o maior dom, Pai, não é o dom de operar milagres, o dom de curar, o dom de interpretar línguas, mas é o dom do amor. Por isso eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o teu amor seja imprimido em nosso coração. E assim como a tua palavra diz, que nós possamos estar alicerçados e arraigados em fé em Cristo Jesus e no amor. Porque eu sei que assim nós cresceremos, Pai, de uma maneira saudável em Cristo. Todo aquele que está em ti, Jesus, a tua palavra diz que esse dá muito fruto, porque o Pai o poda, para que ele continue dando fruto. Eu oro para que a verdade que o Senhor tem para nós nessa noite, para que o teu propósito seja liberado em nosso coração, e venha como uma flecha, Senhor, nos trazendo destino, para que entendamos o propósito, Senhor. Nós queremos compreender o propósito, e só é possível compreender o propósito através de uma renovação da mente, porque a tua vontade não se compreende na carne nem na alma, mas é no Espírito. Por isso eu declaro no nome de Jesus que o teu Espírito nos mostrará e nos guiará toda a verdade nessa noite. Pois nós queremos compreender, Jesus, de uma maneira mais profunda, aquilo que tu tens para nós e para essa geração. Nós te agradecemos por esse tempo. Eu te agradeço pela sua santa palavra, porque ela é a tua voz, ela é a que nos liberta, que nos transforma e que nos restaura. Por isso eu te peço que o Senhor alcance os lugares profundos de trevas em nós. Rejeito, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, todo intento maligno contra a nossa mente, contra o nosso coração. Todo espírito de incredulidade, de medo, de culpa, de letargia que queira trazer distração sobre nós contra a tua palavra, eu rejeito agora na autoridade do nome de Cristo Jesus. Nós te damos total liberdade, Espírito Santo. Tu tens o governo do tempo, tu tens o governo do nosso coração, e nós não queremos fazer isso através de uma liturgia humana, mas nós entregamos o governo a ti, porque essa é a tua palavra e esses são os teus filhos. Que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos. É assim que eu oro e te agradeço, Pai, desde já, em nome de Jesus. Amém? O tema que eu coloquei para essa palavra é aprofundando no amor de Cristo. Queridos, algo que Deus tem falado ao meu coração esses dias é sobre amor. Mas um amor que ele não é carnal, não é um amor físico, não é um amor que nós vamos entender através da nossa carne, mas é um amor que ele é entendido e compreendido através do Espírito. Amém? Por isso que Paulo está dizendo assim, que nós possamos conhecer a estatura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo. Isso quer dizer que muitas vezes você pode estar dentro da igreja, frequentando os cultos, mas mesmo assim você ainda não compreendeu esse amor.
Há uma possibilidade disso. Há ou não há? Porque quando me vem esse pensamento, eu lembro dos fariseus. Porque eles conheciam as leis, mas eles não conheciam o amor. E às vezes a gente está aqui por um mero ritual religioso, só que a gente ainda não entendeu o propósito do amor. A gente não entendeu o que é o amor à luz da palavra de Deus, através do Espírito, através do entendimento do Espírito. Por isso que eu queria falar um pouco hoje sobre esse amor de Cristo, que excede todo entendimento. Que é o amor que Ele quer para mim e para você, e que através desse amor Ele vai ganhar essa cidade para Jesus. É através do amor que vai ser disseminado através de nós. Quando cada um de nós recebemos e entendemos esse amor, a gente manifesta ele. Mas eu preciso compreender antes. Amém? Queria te fazer uma pergunta. Você entende esse amor? Na sua opinião, qual é o amor que hoje você se relaciona com Deus e com as pessoas? Porque quando a Bíblia trata de amor, no grego tem quatro linguagens de amor, amém? Primeiro é eros, que é aquela linguagem do amor erótico, físico, carnal. O segundo qual que é? Filhos, que é um amor fraternal. O terceiro é o storge, que é um amor conjugal, um amor que eu tenho com a Priscila, é um amor doméstico. O quarto amor é o amor ágape, é o amor que Deus quer nos levar ao entendimento, que é esse amor que Ele quer para nós, que é um amor incondicional. Que é um amor que eu não preciso que a Priscila me ame para que eu ame ela. Eu amo simplesmente porque eu entendi o que é amor. Entende? É um amor livre de interesses. É um amor onde a gente vai entender mais para frente aqui em Coríntios, que suporta, que crê, que espera, que não se ensoberbece. É um amor que eu não preciso, não é uma troca. Eu não faço pelo Joás porque ele faz para mim. Eu faço porque eu entendi. Amém? Muitos ainda não conhecem esse amor porque ele não vem através de uma religião. Ele vem através de uma intimidade com o próprio Jesus Cristo. Queridos, em primeiro lugar, Jesus não nos chamou para esse lugar por causa de uma religião. Entenda isso. Quando alguém te perguntar de que religião você é, fale assim: eu não sou de nenhuma religião, eu sou filho de Deus. Deus não nos chamou para uma religião. Ah, você é quem? Católico? Eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sou filho de Deus. Mas em primeiro lugar, Ele não me chamou por causa de uma religião. Ele me chamou para um relacionamento, através desse relacionamento, para que eu possa conhecer o caráter desse Deus. E eu conheço esse amor através de Deus. Amém? Queria ler com vocês Marcos capítulo 7, do 6 ao 9. Ele diz assim, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Deixa eu te falar algo. Não se apegue à tradição humana. Não venha nos cultos por causa de uma tradição, por regras criadas por homens. Amém? Eu não estou falando para você desobedecer a visão da igreja. Eu estou falando, não se apegue a uma tradição humana criada por homens. Porque Deus não nos chamou por causa de uma tradição. Às vezes a gente se apega na tradição e a gente esquece do principal. Porque aqui que ele fala aqui, você se apega a tradições humanas, só que você esquece dos mandamentos de Deus. Qual que é o primeiro mandamento e o segundo mandamento? Que se resume todos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. O segundo é: amarás o teu próximo como a si mesmo. Mas aí é uma revelação, queridos. Porque eu só posso amar o meu próximo como a mim mesmo quando eu conheço o amor de Deus. Amém? Porque eu não vou oferecer um amor para vocês se primeiro eu não conhecer o verdadeiro amor de Cristo. Se primeiro eu não conhecer o amor dele, eu não vou oferecer amor. Eu vou oferecer um amor egoísta, mas não um amor de Deus. Não é esse amor que a gente quer chegar aqui. Amém? Por que eu falo isso? Eu estou com a Priscila há 8 anos. A gente está junto há 8 anos. 5 anos eu vivi um amor carnal, erótico. Não era um amor ágape. Não era um amor livre de interesse. Não, eu fazia porque eu esperava algo em troca da Priscila. Eu amava esperando amor. Eu fazia esperando que ela fizesse por mim. Mas quando eu conheci, queridos, o amor de Cristo, eu não mais amei com a Priscila de uma
maneira onde a gente se relacionava fisicamente apenas, mas espiritualmente. Não era mais carnalmente, havia propósito, não havia mais apenas toque e carne, havia propósito. Amém? Porque o que a gente vê hoje nos relacionamentos, queridos? Um amor de carne. Um amor onde eu me aproximo de uma pessoa, por quê? Porque para o mundo é natural você ter relacionamento sexual. Eu posso falar rasgado hoje? Sem problema, é uma linguagem muito simples, mas a gente precisa entender isso. Porque o amor erótico, eros, é esse amor onde eu estou com a Priscila, mas eu quero ter toque, eu quero ter relação sexual, eu quero ter fornicação. Esse é o amor erótico. Agora o amor de Deus não é isso. É um amor que tem um propósito, queridos. E quando eu conheci esse amor de Deus através de um relacionamento com Cristo, me trancando no meu quarto todos os dias falando, Pai, eu quero te conhecer, eu quero entender por que eu tenho que viver em santidade. Porque Deus espera que a gente se achegue até Ele, queridos. Ele não vai se materializar na nossa frente e falar assim, filho, vem cá, eu quero ter um relacionamento com você. Não, nós temos que nos achegar a Deus e Ele se achegará a nós. Não é o que diz em Jeremias? Eu deixarei-vos em ser encontrado por vós. Amém? Quando me buscares do quê? De todo o vosso coração. Só que quando eu conheci esse amor, eu não mais queria tocar na Priscila da maneira que eu tocava, porque eu entendi que antes dela ser qualquer coisa minha, ela era filha de Deus. E se eu fizesse algo contra ela, eu não estava ferindo só o nosso relacionamento, mas eu estava ferindo o coração do Pai, porque ela também é filha. Amém? Então o que eu vejo hoje em dia? Que muitas vezes a gente vem na igreja por causa de um ritual religioso, só que a gente se esqueceu do principal, do amor, queridos. De amar as pessoas. De sair um pouco desse lugar que a gente está de conforto e começar a amar mais as pessoas, amar aqueles que precisam. Assim como Luiz Hermínio disse, é a voz daqueles que não têm voz. Porque amar dentro da igreja é muito fácil, só que o amor que o Pai espera de nós é um amor que esteja aí fora para aqueles que não têm amor. Amar o seu pai, amar a sua mãe é muito fácil. Amar o seu irmão, a sua esposa é muito fácil. Agora ame um mendigo, ame um homossexual, ame um drogado, ame a prostituta. É esse amor que eu estou dizendo. Porque às vezes ela não vai te retribuir, queridos. Mas você vai amar porque você entendeu em Deus. O amor de Deus está em você. Amém? Vocês estão comigo? A religião, ela tem o poder do quê? De endurecer o nosso coração. Enquanto que a intimidade nos gera o caráter de Cristo. Amém? O que os fariseus tinham? Eles tinham uma religião. Eles eram fariseus, eles eram muito apegados nas leis. Só que eles esqueceram do amor ao próximo. Eles esqueceram do temor a Deus. Eles se esqueceram do caminho que nos leva até Deus, que é a intimidade, um relacionamento. Por isso que toda vez que eu estou numa religião, queridos, meu coração ele se endurece. Porque eu passo a fazer as coisas para Deus não mais de todo o coração. Eu começo a fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. E se para Deus não for de todo o coração, não serve. Não serve. Se eu fizer as coisas para Deus com meus 50%, Ele não vai receber. Eu tenho que dar meu 100% a Ele todos os dias. Eu tenho que amar com tudo que eu tenho todos os dias. Amém? Então não é esse amor de, tipo assim, eu sigo uma lei, eu tenho uma religião. Só que lá fora ninguém testemunha o caráter de Jesus. A gente não está com as pessoas que precisam, a gente está sempre nas mesmas rodinhas. E algo que nós precisamos entender, queridos, nós temos que ser igreja fora da igreja. Nós temos que nos assentar com os pecadores, sim, para ser luz com eles. Nós temos que estar no meio dessas pessoas, sim, livre de religiosidade, livre dessa hipocrisia, onde eu vou me contaminar, onde vai ter retaliação. Não. A Bíblia diz que eu sou sal e luz. Se eu não estiver com eles, como que eu vou temperar a vida de alguém? O justo, ele não precisa do meu tempero, porque ele já é justo. Deus é com ele. Quem precisa de ajuda é os pecadores e os doentes. Eles precisam, porque eles estão enfermos. E se eu não levar a luz de Cristo para essas pessoas, quem levará? Quem levará? Agora, o que vai mover o meu coração e o teu coração não é uma religião, é o amor. É o amor de Jesus. Eu penso que é tempo da gente parar de se preocupar com aquilo que a gente quer e parar de olhar um pouco para nós, queridos. É tempo da gente olhar para aquilo que é preciso.
É tempo da gente olhar lá fora e entender que a seara está pronta. E não cabe mais a fulano de tal tomar uma providência, porque eu entendi e eu vou. Amém? É tempo da gente parar com esse negócio. Ai, será que eu estou pronto? Eu não li a Bíblia inteira. Será que eu devo fazer? Não, queridos. Deus não olha para você dessa maneira. A gente entra num jugo de religiosidade tremendo, achando que eu e você não tem capacidade de falar de Jesus. Mas a gente se engana, porque as pessoas precisam de amor, não precisam de condenação, não precisam que você chegue lá e cite a Bíblia para ela. Não, elas precisam de amor. Eu falo isso porque eu tenho vivenciado isso diariamente. Diariamente. Amém, verdade, bem lembrado. Eu tenho um amigo, eu vou contar aqui um breve testemunho, né? Na verdade, assim, Deus me confrontou em uma coisa no encontro. Há muito tempo atrás, eu ainda estava, não vou falar no mundo, porque a gente está no mundo, né? Eu não conhecia Jesus. E um dia eu pedi a bicicleta dele emprestado, que era modinha, eu pedi a bicicleta. E a bicicleta ficou comigo até hoje. Eu não tinha pagado ele tinha me ligado, pedido uma vez, eu não tinha devolvido. Eu falei, cara, eu estou furtando essa bicicleta, eu estou trazendo um jugo sobre a minha vida, eu não posso fazer isso. E no encontro, Deus falou comigo, falou, Igor, mande mensagem para ele, você está errado. Aí eu fui lá, mandei uma mensagem, pedi perdão, cara, me perdoa, acho que eu falei com você, tua bicicleta está aqui, eu vou te devolver, você quer que eu compro ela ou você quer que eu te devolva, o que você quer que eu faça? Aí ele pegou e falou assim, queridos, para mim. Falou assim, cara, eu estou até arrepiado, porque desde que eu voltei para Jales, eu não tenho ninguém aqui comigo. Fica com a bicicleta de você com você para presente, eu quero meu amigo de volta. E aquilo cortou meu coração, porque eu falei assim, cara, como eu perdi tempo com tanta coisa desnecessária. Porque às vezes você acha assim, eu saí daquele meio, as pessoas me veem como um careta. Você se engana. As pessoas querem ter aquilo que você tem. Sabe por quê, queridos? Eu falo por mim. Todos nós, quando nós saímos desse lugar, começamos a andar na presença de Deus. E as pessoas falam assim, pô, cara, como é que você encontra a felicidade nisso? Porque a nossa felicidade não está naquilo que nós fazemos de beber, de fumar, de se drogar, de se prostituir. Minha felicidade é Jesus Cristo, cara. Eu encontrei minha felicidade. E é isso que você tem que passar para as pessoas. Ei, você não precisa disso que você está experimentando todos os dias. O que você precisa, eu encontrei. Aquilo que eu tenho, eu te dou, compartilha. Não é isso que Pedro e João falou? O que eu tenho, eu te dou, recebe o Espírito Santo. O que você tem para oferecer? Amor, ofereça amor. Você tem fé, ofereça a tua fé. Teu tempo, ofereça teu tempo. Então, na verdade, as pessoas querem ter o que você tem, mas elas não conseguem ter o que você tem, sabe por quê? Porque o Jesus, muitas vezes, que a gente apresenta, não é o Jesus que elas gostariam de conhecer. É o Jesus que você gostaria de apresentar, mas não é o Jesus que o Pai gostaria que se apresentasse. É um Jesus mandão, um Jesus rigoroso, um Jesus que condena, um Jesus que julga. Um Jesus que muitas vezes fala assim, você é um pecador, mas espera aí, quem sou eu para julgar meu próximo? Eu lembro que uma vez, lá no culto, lá em Paranaíba, o pastor Fábio me chamou para ir lá ministrar a palavra sobre gratidão. E eu falei sobre os 10 leprosos. E o tempo todo que eu estudava essa mensagem, o Espírito falava com a mim, você era um leproso. Ninguém te queria. Você estava jogado. Sabe quem já chegou a você? Jesus. Mas hoje, queridos, nós temos um medo de chegar alguém que está no mundo porque a gente acha que eles têm lepra. Não, mas como que eu vou me relacionar com esse cara? Como que eu vou falar de Jesus para ele? Eu não posso estar perto, vão me condenar. Isso é hipocrisia, me desculpe. Muitas vezes a gente é hipócrita. Porque a gente vem aqui, a gente adora a Deus, fala que ama a Deus, só que eu não faço nada para Deus. Nada. Quando eu tenho uma oportunidade, eu me calo. Quando Jesus fala comigo para que eu faça algo, eu não faço. Então deixa eu te falar algo. Será que você conheceu o amor de Deus? Porque a Bíblia diz, se eu conheço o amor dele e eu não faço nada para o meu próximo, o amor do Pai não está em mim. O amor, ele é muito simples, queridos. Só que deixa eu te dizer algo, e isso é algo que Deus falou no meu coração, depois a gente vai ler aqui. Quando a fé é sem obras, a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é o que? Ela é morta. A Bíblia diz que Abraão, ele saiu e ele entregou o filho. Então ele foi acreditado por justiça, porque a fé ela é aperfeiçoada através das obras. Assim é o amor.
O amor, quando ele é de boca e de palavra, de nada vale. Sabe quando ele é aperfeiçoado? Através da atitude. Quando eu paro o que eu estou fazendo, eu começo a agir. Isso é amor. Quando eu paro o meu tempo para ir lá oferecer meu tempo para alguém que está precisando. Isso é amor. Porque esse amor que eu falo de palavras, eu amo o Senhor, só que eu não faço nada em relação às pessoas, eu não amo a Deus. É uma realidade. Amém? João 13:34, ele diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. O que Jesus fala? Eu estou te dando o quê? Um novo pedimento? Não, ele fala assim, eu estou te dando um novo mandamento. Amem uns aos outros como... Não é como a Julinha me ama, é como ele amou a Julinha. Isso é muito difícil, queridos. Você amar com o amor de Cristo é muito difícil. Mas quando nós começamos a agir assim, queridos, nós entendemos que o amor de Deus está em nós. Amém? Então ele é o modelo, ele quer que nós façamos igual ele fez. O amor que Deus espera de nós é o mesmo amor que seu Filho Jesus nos ofereceu. Era um amor que? Sacrificial. Amém? Amém? Amém. Só podemos oferecer aquilo que temos. E por isso que o primeiro mandamento é que amemos o Senhor de todo o coração, pois somente quando o amor de Deus estiver em nós, através de um relacionamento com Ele, é que poderemos amar o nosso próximo. 1 João capítulo 3, projeta para mim, Edna, fazendo um favor. Do versículo 16 ao 18. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de bocas, mas em ação e em verdade. Ai. O pai confronta o filho que ele ama. O que ele está dizendo? Se você vê um irmão teu que está passando necessidade dentro da igreja e você não faz nada, cara, um recurso material às vezes é do pouco que você tem lá, vai ser muito para ele. Por isso que nós temos que abrir os nossos olhos, queridos. Eu falo começar por mim. O evangelho não se consiste em um grupo que se reúne todos os sábados apenas, mas se consiste em nós disseminarmos o reino de Deus. E Deus é amor. Deus é amor. É tempo da gente amar em ação e em verdade, não mais em palavras. Se eu falo que amo a Priscila e não faço nada pela Priscila, eu não amo a Priscila. Quando eu falei que eu comecei a entender o amor de Deus, foi quando eu comecei a me sacrificar por ela, como eu nunca fiz antes. Porque eu era egoísta. E o egoísmo te impede de amar as pessoas. O egoísmo te impede de amar as pessoas com o amor de Deus. E eu era egoísta. É uma coisa que eu luto todos os dias, porque isso está em mim, mas é da minha velha natureza. Mas ela insiste em voltar. Mas eu era egoísta. Então eu amava a Priscila, mas de uma maneira totalmente errada. E quando eu entendi o amor de Deus, o meu amor por ela, era eu passar todos os dias, eu sacrificar 1h30, 2 horas por dia para orar por ela. Para orar por ela. Então eu parava, eu saía do meu conforto, queridos, para orar por ela. Isso é amor. Para que a vida de Deus fosse gerada nela. Amém? Então o amor é o que? Em ação e em verdade. Não adianta eu falar assim, amor, eu amo você. Mas eu não fazia nada por ela. Isso não é amor. Amém? Que a gente tem que parar de querer falar assim, ó, eu faço tal coisa na frente das pessoas, mas você se esquece que Deus está te vendo. E o que importa não é a aprovação de pessoas, é a aprovação dele. Quando você tiver a aprovação dele, as pessoas te aprovarão, mas você não precisa da aprovação de pessoas. Busque primeiro a aprovação de Deus. Amém? Agora eu queria aprofundar mais um pouco em amor. 1 Coríntios 13, do 1 ao 7. Todos conhecem esse texto, mas aqui relata bem o que é o amor à luz da palavra de Deus. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos,
Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata facilmente, não procura seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Então, cara, eu posso ter uma fé de mover montanhas. Eu posso ser um homem usado em milagres, em operar maravilhas. Mas Paulo está dizendo assim, cara, se não tiver amor, de nada vale. De nada vale o teu dom, de nada vale o teu talento, de nada vale o teu conhecimento e a tua sabedoria se você não tiver amor. Amém? Estamos entendidos? Amém. O amor não pode permanecer onde há inveja, vanglória, orgulho e injustiça. Eu estava falando o quê? Do orgulho. Amém? Eu estava falando o quê? Do egoísmo, desculpa, do egoísmo. Eu queria entrar um pouquinho no orgulho agora. Mas eu só queria citar algo que Deus falou no meu coração que eu queria falar com vocês. O amor nos fará olhar e acreditar nas pessoas assim como Deus acredita. E suportar juntamente com elas todas as dificuldades que vierem. Queridos, é o amor que faz isso. Às vezes você vai pegar um cara para cuidar, assim como eu já peguei muitas vezes, que está abarrotado no pecado. E você vai olhar para ele aos teus olhos, você vai falar assim, cara, jamais esse cara vai crescer no reino de Deus. Porque você está olhando com os teus olhos. Amém? E às vezes a gente se esquece que Deus escolheu o que? As coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então você não sabe, você está julgando antes sem entender. Mas quando há o amor de Deus em você, você vai olhar para Ele e você vai crescer com Ele. Você vai dedicar seu tempo, você vai ensinar a palavra de Deus com Ele. E você vai respeitando o tempo dele, mas ajudando ele a crescer na graça e no conhecimento. Mas o amor, queridos, é quando eu olho com esse olhar, livre de julgamento, livre de condenação contra aquela pessoa e falo assim, cara, eu quero que você conheça isso que eu conheço. Aí você para, você vai, caminha com ela, carrega os fardos com ela, as dificuldades com ela, chora por ela. Gasta tempo chorando. Porque não existe avivamento, não existe transformação se não tem choro. Eu acho que é tempo do quê? Da gente parar de se preocupar um pouco com muita coisa e voltar a chorar por vidas. Eu acho que é tempo da gente parar de se preocupar com afazeres nós e voltar a fazer aquilo que é o principal, que é a oração. Voltar a orar pelas vidas, gastar tempo em oração. Parar tudo que a gente está fazendo e orar por vidas, interceder. Chorar por elas. Que em Salmos diz que aquele que semeia com lágrimas voltará colhendo. Então a gente precisa voltar a chorar, queridos. A gente precisa voltar a interceder. A gente precisa parar de pensar um pouco em nós. O que você tem, compartilha. Não é só para você, não. É tempo da gente parar com o orgulho, com o egoísmo, com a inveja, com a injustiça. É tempo da gente usar a nossa língua para abençoar e parar de amaldiçoar as pessoas. É tempo da gente viver o Evangelho como tem que ser vivido. Porque o que Tiago diz? Que aquele que ouve as palavras e não as pratica é como um homem que olha no espelho e logo depois sai. E ele não se lembra mais daquela imagem, porque ela não é praticada. A palavra de Deus, ela não foi somente para ser ouvida, ela foi feita para ser praticada. Quando eu ouço e não ponho em prática, eu esqueço, queridos. Quando eu recebo o amor de Deus e não ajo, esse amor se perde. Amém? Porque o novo, para ele vir, o velho precisa sair. O odre velho precisa sair. Porque se o novo vir, ele se perde dentro do velho. Amém? Então é tempo da gente restaurar o odre para receber o novo de Deus e entender qual que é o propósito. Amém?
O egoísta jamais conseguirá amar verdadeiramente, pois os seus interesses sempre estarão à frente dos interesses do seu próximo. Amém? Vou falar um pouquinho sobre orgulho bem rápido, para a gente não terminar muito depois da hora. O orgulho tem o poder de nos cegar e de nos colocar acima de qualquer pessoa. A pessoa orgulhosa só pensa em seu próprio umbigo e status. Aonde o orgulho reinar, não haverá espaço para o amor. Eu queria entrar num texto com vocês, em Tiago, para a gente entender um pouco melhor isso. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O que Deus está dizendo? Que Deus o que? Resiste, ele se opõe aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. Então vamos entender algo aqui. O orgulho, ele é de Deus? Não. Ele é um caráter do próprio Satanás. Pessoa que é orgulhosa, ela não consegue mais ouvir a voz de Deus e ela não entende mais se ela está certa. Para ela está certa, mas na verdade ela está estagnada em um lugar. Porque o orgulho, ele nos cega, ele endurece o nosso coração. Ele nos põe numa posição muito maior do que qualquer pessoa. O que é humildade? Humildade é quando eu me ponho abaixo de qualquer pessoa. Amém? Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então o que ele está dizendo? Submetam-se a Deus. O que é submeter a Deus? Agir com humildade, queridos. Quando eu ajo através do orgulho, eu estou me submetendo a quem? A Deus ou ao diabo? Ao diabo. E eu resisto a Deus. Amém? Então eu estou sendo influenciado por quem? Pelo diabo. Esses dias eu li algo num livro que eu achei tremendo. Onde uma pessoa estava falando do orgulho, ele disse assim: eu saí de um culto, onde eu ministrei e tal, ministrei muito bem. A hora que eu saí do culto, chegou um homem falando para mim assim: fulano de tal, hoje tua palavra foi maravilhosa, você pregou muito bem. Ele falou assim: engraçado, Satanás falou a mesma coisa para mim há 5 minutos atrás. Então deixa eu dizer algo para você: tudo que você fizer, faça para ele, não faça para você. Não faça para o teu reconhecimento. Não faça para que as pessoas te vejam de uma maneira diferente, queridos. Eu e você, nós temos um papel nessa terra, apresentar Jesus, e não nós. Não é você que tem que aparecer, é Ele. Amém? Então o que ele diz? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Por isso que eu falo, a Bíblia diz que é melhor estar numa casa onde há o quê? Tristeza do que alegria, porque você começa a entender algumas coisas, queridos. Quando eu me volto para Deus, eu começo a me lamentar e me humilhar diante de Deus, eu começo a enxergar a coisa que está errada em mim. E eu começo a entender, Deus começa a falar: cara, você está muito errado, você acha que você é a última bolacha do pacote? Você se engana. E Deus começa ali te fazer entender, porque é através da tristeza e do arrependimento que vem o entendimento. Mas antes eu preciso o quê? Me arrepender, eu preciso chorar. Você acha que Jesus está alegre com a condição do mundo hoje, queridos? Você acha que Jesus está alegre com tantos jovens que estão morrendo, morte prematura em acidentes, em jovens se matando, se suicidando por causa de depressão? Você acha que Jesus está feliz? Não. Por isso que é tempo da gente voltar a interceder, a gente voltar a orar, a gente voltar a cumprir princípio, a gente voltar a se colocar à disposição e falar: Senhor, eu estou aqui, me envia. Não sei para onde, não sei com quem, mas eu quero levar o teu amor para essas pessoas. Amém? Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quando você vê uma situação que te desagrada, não julgue. Nós temos que aprender isso, queridos, porque a gente traz condenação sobre nós.
Quando eu e você nós julgamos, a gente se coloca num lugar que não é nosso, é de Deus. E só Ele que tem que ter juízo. Ele não nos chamou para ser juiz de ninguém. Amém? Para Deus a exaltação é através do que? Da humilhação. E não através do orgulho. Amém? Eu vou pular isso aqui. Mas eu queria falar um pouco desse texto. Em Lucas 10, a Bíblia diz que Jesus envia os discípulos de 2 em 2 para pregarem o evangelho, curarem os enfermos. Amém? A Bíblia diz que quando eles voltam alegres e orgulhosos, que eles dizem: nossa Senhor, no teu nome os espíritos se submetem. E eles voltando lá, a gente está expulsando, e eles se orgulhando daquilo. Aí Jesus diz o que para eles? Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Amém? Eu vos dei autoridade para pisar na cabeça da serpente e do escorpião, e não fará dano algum. Mas Jesus fala assim: o maior privilégio é que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Alegrem-se por isso. Sabe o que ele quis lembrar aos discípulos naquele momento? Eu vi Satanás caindo do céu. Sabe por que ele caiu? Por causa do orgulho. Porque ele quis ser igual a Deus. E sabe o que ele falou? Falou assim: cara, quando você está se orgulhando, eu me lembro dele. E ele caiu por causa do orgulho. Amém? Ele caiu por causa do orgulho. Então sabe qual que é o maior prêmio e privilégio nosso? Nosso nome está escrito no livro da vida, cara. Para a eternidade. A gente vai passar uma eternidade com Deus. Esse é o nosso maior privilégio, esse é o nosso maior motivo de orgulho. Não é o que você fará através dele, mas é porque teu nome já está lá, é a tua salvação. Amém? E eu queria finalizar com essa passagem de Pedro, que eu gosto muito, quando Pedro ele encontra com Jesus depois daquela pesca, e Jesus começa a falar com Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Mas ali a tradução original é que Pedro falava assim: Senhor, eu gosto de ti. Eu gosto do Senhor. Mas Jesus estava falando assim: se você gostar de mim, Pedro, você não vai cumprir o meu chamado. Você não vai morrer por causa do evangelho. Agora, se você me amar com amor ágape, você vai estar disposto a morrer na cruz por mim. Sabe que em João a Bíblia diz que não há maior amor daqueles que se entregam, dão a sua vida por amor aos seus amigos. Amém? Não existe maior amor que esse. Não é amor de toque, não, é um amor sacrificial, é um amor incondicional. Eu ofereço a minha vida para que outros conheçam esse amor. Está entendendo a profundidade disso? Jesus está falando assim: cara, se você gosta de mim, você não vai morrer pelo propósito. Se você gosta das pessoas, você não vai morrer pelo propósito. Se você me ama mais ou menos, você não vai morrer pelo propósito. Você não vai ser um discípulo meu. Você vai ser um crente. Você pode ter tua salvação, mas tua vida nessa terra não vai passar disso. Agora a escolha não é de Deus, é minha e sua. É minha e sua. Amém? E é tempo, queridos, a gente manifestar o poder, que a Bíblia diz o quê? Que o Evangelho ele não consiste em palavras de sabedoria ou palavras persuasivas, mas sim no poder de Deus. Eu tenho que entender algo: onde eu chego, há um Deus dentro de mim que quer manifestar. Há poder dentro da minha vida e na tua. Há poder. Amém? Então onde eu chegar, há algo ali que o Espírito quer manifestar através de mim, da tua vida, mas eu preciso estar conectado com Ele. Eu preciso entender, cara, eu estou aqui porque há um propósito aqui para mim. Espera aí, Espírito Santo, fala comigo. Aí você começa a entender e manifestar o amor. Mas deixa eu te falar, isso que Paulo está dizendo, conhecer a Cristo na largura, na profundidade, na estatura, conhecer o amor de Cristo não é esse amor que a gente acha que é, não. É mais profundo. E há mais uma coisa que eu queria falar para você. A Bíblia diz que no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Sabe por que eu não tenho mais medo, queridos, de ir, de falar de Jesus, de estar aqui? Porque eu recebi o amor. E o amor, aonde o amor está, o medo não está. Entenda isso. Se ainda nós temos medo, é porque o amor de Deus não alcançou esse lugar. Ele precisa alcançar.
Você precisa abrir espaço. Você precisa conhecer o amor de Deus. Porque excede todo entendimento. Não é com o nosso entendimento, é através do Espírito que você vai entender. Amém? Vamos orar? Queria te convidar a ficar em pé. Julinho, põe no meu note a música Quero Conhecer Jesus, fazendo um favor. Me apaga essa luz também, fazendo um favor. Quem entendeu que tem que se prostrar diante de Deus, queridos, eu não tenho mais nada a dizer, a não ser que o Espírito quer falar ao teu coração. Ele faz muito melhor que eu. Ele te convence muito melhor que eu. Mas eu preciso entregar melhor a minha adoração. Eu preciso entregar tudo que eu tenho para Ele. Amém? Então fecha os teus olhos. Se conecte ao coração de Deus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Vem, Jesus. Nós abrimos as entradas eternas para que entre o Rei da Glória. Pois o amor não vem sobre nós. Nem nós queremos ter o entendimento do teu amor. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Venha sobre nós. Eu quero nos encha com teu Espírito Santo. Jesus. Vem, Espírito Santo. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Tu tens total liberdade nesse lugar, Senhor. É tempo de nós nos voltarmos ao Senhor, Pai. É tempo de nós nos prostrarmos em adoração a Ti. É tempo de nós esquecermos um pouco de nós e pensarmos mais nos Teus filhos que estão perdidos aí fora. É tempo, Senhor, de nos prostrarmos. É tempo de trocarmos o riso por lamento, a alegria por choro, Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Tu és lindo, Jesus. Pois o amor nós queremos ser santo como Tu és santo. Nem se merece. Humildes como o Senhor é. Simples como o Senhor é. Coloca o Teu caráter em nós, Jesus. Nós queremos nos esvaziar daquilo que somos. Aonde a ego, aonde o orgulho, o Senhor não habita, Pai. Por isso quebra toda raiz de orgulho aqui. Quebra toda raiz de injustiça, de inveja. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu declaro um novo tempo, Senhor. Eu declaro um novo tempo sobre os Teus filhos.
Nos leve a compreender o Teu amor, Jesus. Nos encha do Teu Espírito Santo, porque sem Ele nós não cumpriremos o propósito. Traga o poder, Senhor, e a autoridade do céu sobre nós. Mas é uma autoridade que é em favor das pessoas, não contra elas. Não é para dominar, mas é para exercer em favor do Senhor. Nós te amamos, Jesus. Libera sobre os Teus filhos, Pai, um novo tempo. O Senhor conhece muito melhor que eu a vida de cada um deles. E no nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui para dizer sim, amém, para aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos ter o mesmo entendimento que os discípulos tiveram, Pai. Que é prazer sofrer para o Senhor. É prazer, Senhor, passar por tribulações com o Senhor. A nossa cruz não é pesada, Senhor, ela é prazerosa. Nós temos prazer na cruz. Nós não queremos um evangelho de homens. Nós não queremos um evangelho, Senhor, onde nós estamos aqui para agradar ninguém. Nós não estamos aqui para agradar. O reino do Senhor é estabelecido à força. Mas eu quero declarar, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor está derramando uma porção nova de autoridade. Que o Teu amor venha transcender, Senhor, todo entendimento sobre os Teus filhos. Que eles manifestem esse amor aí fora. Um amor de Cristo. Porque o Filho revela o caráter do Pai, Jesus. O Filho revela o caráter do Pai. E nós queremos conhecer esse amor, Jesus. Tire de nós o egoísmo, toda a raiz de amargura. Nós nos voltamos a Ti, Senhor. Nós amamos o Senhor de todo o coração. A nossa vida é uma oferta a Ti, Senhor. O Senhor nos deu, mas nós nos entregamos de volta. Faz aquilo que Te apraz. O Senhor nos deu o livre-arbítrio, mas toma o livre-arbítrio de novo, Senhor. Nós temos um chamado nessa terra. Senhor, não permita que a gente se esqueça do chamado, Senhor. Não permita que a gente se esqueça do nosso chamado no Senhor. Nós não estamos aqui nessa terra a passeio, Senhor, para vivermos uma vida de prosperidade e comodismo. Mas nós estamos aqui para, assim como Jesus, abrir a mão da glória, abrir mão da riqueza, Senhor, para estar com o Senhor, para cumprir o propósito. E esse é o tempo que o Senhor tem preparado para esses jovens, Jesus. Onde nós sairemos nas ruas, com autoridade, com amor para manifestar. Nos tire desse lugar de conforto, Pai, eu te peço, nos tire. Nos tire desse lugar, Jesus. Eu oro te agradecendo, Pai, por esse tempo. Declarando que para nós é um privilégio estar na Sua presença. Declarando, Pai, que não há melhor lugar para se estar do que na casa do Pai. Dizer, Jesus, que Tu és o nosso modelo, o nosso exemplo, o primogênito de muitos irmãos. Por isso venha e estabeleça sobre nós, Pai, esse tempo que o Senhor tem. É tempo novo sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, faça a Tua vontade, Pai. Mas que haja revelação do céu sobre os Teus filhos. Que eles compreendam no Espírito quem Tu és. Que eles compreendam mais a fundo, assim como Moisés se encontrava face a face com o Senhor. Há algo preparado para nós, Pai, que não é através de uma limitação e um conhecimento humano. Por isso eu oro no nome de Jesus Cristo. Derrame do Teu Espírito de uma maneira abundante sobre nós. Mas que nós manifestemos o maior dom, que é o amor. O amor, Pai, nós queremos manifestar o amor. Assim como o Senhor diante de Maria Madalena. O Senhor não atirou a pedra nela, mas o Senhor amou ela. Por isso eu te peço em nome de Jesus. Cada um aqui voltará para os seus trabalhos, para as suas casas. Mas a partir de amanhã começa um novo dia. E eu sei que o Senhor muitas vezes nos enviará no meio de lobos.
Mas nós estamos aqui, Senhor, para manifestar e revelar o caráter do Deus vivo, de Jesus Cristo de Nazaré. Enche os teus filhos com o teu Espírito Santo e prepare eles para um novo tempo que o Senhor tem preparado nessa geração. Traga a ousadia, a intrepidez que há no teu Espírito, não o medo e a covardia. Mas nos leve a esse tempo, Pai. Que nosso coração pulse por almas, pulse por vidas. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. O Senhor conhece a condição de cada filho seu. Mas leve eles para o teu propósito, Senhor. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender. Em nome de Jesus. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós. Enche o teu filho, Senhor. É tempo de nós revelarmos o Pai. É tempo de revelarmos o Pai. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus serão revelados. E nós queremos revelar o Senhor, Jesus. Por isso capacite-nos. Eu declaro aqui a capacitação dos céus, a autoridade de pisar na cabeça da serpente e do escorpião. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nos leve, Jesus, em paz. Nos leve no teu descanso em segurança. Guardados pelo poderoso sangue de Jesus. Amém. Baixa um pouquinho para mim. Você que trouxe a sua oferta ao Senhor, queria te convidar a sair do seu lugar. Amém? Nós vamos orar, consagrar ao Deus e nós vamos encerrar esse tempo. Amém? Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelo trabalho de cada filho seu, porque o Senhor tem nos dado condição, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. E a tua palavra diz que se nós temos o que comer e o que vestir, estejamos mais do que satisfeitos. Por isso, nos ensine o segredo do contentamento. Pai, que o Senhor nos faça entender que a oferta é um ato de adoração, porque o Senhor não precisa do nosso dinheiro, o Senhor precisa da nossa fidelidade. E nós não temos outro Deus que não seja Senhor, o Senhor. Mamão não é nosso Deus, Pai. Só há um Senhor e Deus na nossa vida, o nome dele é Jesus Cristo. E eu oro para que os seus filhos a cada dia mais entendam que o Senhor não precisa de dinheiro, que isso é apenas um ato de adoração e fidelidade. Nós damos com alegria porque entendemos quem o Senhor é para nós. Por isso eu consagro e te agradeço, Senhor, essas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode abaixar um pouquinho, Juliano. Amém? Vamos colocar de pé para a gente estar encerrando esse tempo. Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado e agradecer ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Pai, por esse culto tão gostoso, Senhor. Como é prazeroso estar na Tua presença. Tua palavra diz que melhor é um dia em Tua casa do que 1000 noites em outro lugar. Que o Senhor, Pai, nos continue ministrando essa palavra no nosso coração, porque essa Tua palavra é uma semente. Eu oro para que o Teu Espírito regue essa palavra em nosso coração e que ela frutifique. Que possamos demonstrar, através de atos e atitudes, o amor de Cristo que está em nós. Leve os Teus filhos em paz, em segurança. Guarde a mente, livre eles do mal, livre eles de toda enfermidade, de acidentes. Coloque anjos acampados ao redor dos Teus filhos. Guarde a mente e o coração deles, Pai. E leve-os em paz e em segurança, guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço aí no seu irmão que está ao seu lado e vá na paz.
jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado Eu nele. quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer